Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estamos na última lição do terceiro trimestre de 2024, Esther, a portadora das boas novas. Nós estamos falando do Deus que governa o mundo e cuida da família. Desde a lição 6 nós estamos falando do livro de Esther, da lição 1 à lição 5 nós estudamos sobre Ruth, da lição 6 à lição 13 nós estamos falando sobre Esther. O texto da nossa lição de hoje está em Esther, capítulo 8 e o verso 16, está escrito assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 8, versículos 4 a 8, depois capítulo 9, versículos 29 a 31 e por fim capítulo 10, versículos de 1 a 3. A nossa lição tem alguns objetivos, são 3. O primeiro deles é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E terceiro, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é boas novas. Eu estou aqui hoje com a irmã Norma, que é professora de uma classe feminina aqui no Tempo Central, e também o professor Joás. Irmã Norma, nós estamos fechando o trimestre com uma lição maravilhosa. Estudamos na lição anterior, a penúltima lição, sobre o desfecho o banquete de Esther, e agora nós estamos vendo a transmissão da Boa Nova. Eu imagino que o coração de Esther aqui já estava aliviado, eles já estavam glorificando a Deus e já estavam livres daquela sentença cruel do Ramã. E como Deus trabalhou? Com certeza. A Esther não somente era formosa, mas também sábia. E eu admiro-a pelo seu patriotismo e bravura, também pelo seu tato e sagacidade em lidar com essa situação. De início, a gente vê nela talvez um pouquinho assim de medo, mas depois nós vimos nela muito temor, que há diferença, professor, entre temor e medo. Medo é uma coisa, temor é ter respeito e obedecer. E a gente vê isso nela, Então, assim, é um tapa na cara desse pessoal que acha que as mulheres do Antigo Testamento eram mulheres do sexo frágil, talvez, ou mulheres que não tinham nenhum trabalho, nenhum conhecimento, porque Esther e Ruth são exemplos. Principalmente Esther, que o trabalho de Esther não é que foi mais importante do que de Ruth, mas cada uma na sua função. Foram tempos diferentes, funções diferentes, E as duas tiveram, como é que eu vou usar? As duas tiveram um papel importante na sequência do seu povo. E outro fato interessante que eu vejo, tanto Ruth quanto Esther, elas sem saber, elas foram como que um arauto, preparando o caminho para a vinda do Messias. Muito bom, muito bom. Bom, professor, diante da introdução dessa aqui, a gente já fala assim: que livro maravilhoso, o livro de Esther. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, há uma contestação enorme, principalmente da crítica textual, e a gente até aproveita para falar isso aqui, que nós precisamos aprofundar no conhecimento e falar. Eu lembro do pastor João de Deus falando isso constantemente: a Bíblia não precisa da sua defesa, a Bíblia se defende, a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, mas a crítica textual, eles não concordam de jeito nenhum da canonicidade do livro de Esther, mas a gente vê a espiritualidade desse livro, como Deus agiu, A alta crítica, ela propondo ser mais científica, ela vai buscar na Bíblia questões que, assim, pouca diferença fazem, para o que Deus quer comunicar no livro. Então, às vezes é importante você saber
alguma informação da cultura, né, da história, do tempo em que aquilo se passou. Questões textuais são importantes, né, todas elas, mas a Bíblia ela tem uma mensagem, né, e assim, por mais que a gente precise compreender essas outras coisas para entender melhor a mensagem, né, o nosso foco deve ser a mensagem, né? Então, eu acho que a crítica textual acaba fazendo um desserviço à Bíblia quando prioriza outras coisas que não a mensagem, né, e acaba prejudicando o entendimento da mensagem. Era para ser o papel da crítica era para ser inverso, era para clarear, né, ajudar a compreender a mensagem, né, não levar o foco da mensagem para coisas secundárias. Verdade. Bom, vamos lá na introdução. É pequenininha a nossa introdução e nós já vamos logo para o capítulo 1 aqui, que está dividido em 3 subtópicos: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O ponto 1, a humildade de Esther e a súplica. O ponto 2, a segurança jurídica. E o ponto 3, o direito de defesa. Essa lição de hoje tem muito aspecto jurídico e é muito legal tratar isso na Bíblia, né? E a Bíblia também é um livro jurídico. Não vamos esquecer disso. O drama dos judeus no dia do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Nós já falamos isso aqui na introdução. Ponto 1. A humildade de Esther e a súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto, redigido por Amã e assinado com o seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Aí veio a segurança jurídica e depois o direito de defesa. O que me impressiona, Norma, é porque quando tem um decreto do rei, isso não é mudado assim da noite para o dia. Isso tem uma série de procedimentos. E eu fico pensando como que esses reis obedecem princípios e como Deus respeita isso. E como Deus também tem princípios na sua palavra. E se a gente mudar, o negócio vai dar ruim. É verdade. Mas o que mais me chama a atenção aí, com todo respeito, é o finalzinho aí desse número 1. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. A gente lembra, quando lê isso aí, dos assuntos principais do livro de Esther. E 2 deles são muito importantes. O primeiro assunto principal do livro é a providência divina. Essa providência divina, Deus, a palavra Deus, não estava presente no livro, mas ele estava lá. Ele estava na queda de Vasti, ele estava no concurso de beleza, ele estava na insônia do rei e em muitos outros detalhes. E o outro ponto é a responsabilidade humana. É aí que encaixa esse confiar não nos isenta de fazer a nossa parte. Porque essa providência divina, ela não anula a minha, a sua, a do Senhor, a nossa responsabilidade de agir com coragem e resolver situações que as circunstâncias trazem para nós. E é muito interessante que a gente vê isso aí, né? Esther e Mardoqueu foram instrumentos na mão do Senhor. E eles não tinham uma Bíblia na mão, mas principalmente Mardoqueu, ele confiava nessa providência divina. Ele confiava que o Senhor era o Deus de Israel, o Deus do seu povo.
O ensinamento ficou muito impregnado no coração desses 11 manuais, mas assim, a forma que a Bíblia chegou até nós estudamos isso em bibliologia, né, professor? Isso é uma disciplina lá do curso de teologia, mas como a Bíblia chegou até nós, principalmente os primórdios da Bíblia, como a forma de ensinar a Bíblia, de forma oral na Bíblia, era transmitida assim, como que esses ensinamentos ficavam no coração e eles punham-se em prática. E sabiam, através dos registros, né, como Deus fizera ao seu povo e como Deus continuava fazendo. Essa confiança em Deus é sensacional. É saber que Deus age, mas saber que tem uma parte que cabe a nós, né? Você vai possuir essa terra, eu já te dei essa terra, mas vai ser seu o que você pisar. Aonde pisar a planta do pé, é o texto que está citado aí, né, de Josué 1. Você vê o homem feliz lá do Salmo 1, né? Você vê que ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é plenamente alegre e satisfeito, né? Porque ele não faz uma série de coisas. Então, a parte dele é não andar com maldizentes, roda, né? Não se deter com pecadores, não se assentar com os que zombam de Deus, né? E tem uma série de coisas que ele deve fazer. Ele tem coisas que ele não deve fazer e tem coisas que ele deve fazer, né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Aí a garantia que a Escritura dá para o homem temente, né? Além de dizer que ele é plenamente feliz, é que tudo quanto ele fizer prosperará. Vai render frutos, não só para ele, mas para quem está em volta, né? Então, o fazer, tudo quanto fizer será abençoado, prosperará, né? Vai ser sucesso, não tem outro jeito de ser diferente. Não tem como dar errado, então, né? Tem uma parte que cabe a nós, né? Então, no caso de Esther aí, né, Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós colocamos na mão de Deus. Então, está na mão de Deus fazer, mas eu preciso ir, eu preciso pôr minha cabeça a prêmio. Ela foi lá e fez, né? Está na mão de Deus, mas eu preciso bolar um plano para como comunicar o que eu preciso comunicar, mas eu preciso fazer, né? Então, Deus vai fazer a parte dele de forma perfeita, isso sempre, né? Mas cabe a nós fazer também alguma coisa, né? E agir de acordo com a vontade dele. Só é possível quando você conhece a vontade dele. Para nós está muito claro, hoje nós temos a revelação completa, né? Então para nós está muito clara qual é a vontade dele, então é só agir de acordo. Olha bem, nós temos 2 pontos aqui antes de encerrar esse bloco 1 aqui, a segurança jurídica e o direito de defesa. Deixa eu ler 2 parágrafos aqui e a gente comenta e fecha esse bloco 1 aqui no primeiro capítulo aqui. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos esse exemplo. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança pública. Então nós vemos isso aqui dentro dessa questão de lei. Agora, o direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos, no dia assinalado do decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, tem até o versículo 17 do capítulo 8. Então, no dia da pretendida matança, aconteceu o contrário que eles esperavam. O rei emitiu um outro decreto, né? É muito simples isso aqui. Na nossa Constituição Federal de 1988, quando se tem uma lei que está ultrapassada,
cria-se um novo projeto de lei, isso precisa ser veiculado, isso precisa ser promulgado e só depois vai ser sancionado e passa a valer. A lei anterior, ela não perde, ela não pode ser anulada, ela precisa ser substituída. E isso funciona dessa forma. E isso funciona em todos os países, em todos os estados, onde há essa parte jurídica aí, para ter um equilíbrio, né, irmã Norma? Para ser de forma democrática, precisa ser assim, senão vira bagunça. Faltava menos de um ano para acontecer, né, esse genocídio aí que a AMAN planejava. E o decreto do rei, o rei não pode revogar o seu decreto porque ele mesmo se impõe algumas coisas e parece que era muito valioso para os reis, principalmente da Pérsia, né? O antepassado de Assuero, né, Dario, tem no seu túmulo, né, o apreço que eles tinham pela justiça. Eles buscavam a vida inteira construir uma reputação de um rei justo, né? Então, para ele era caro, né, não revogar, não voltar atrás numa lei que tinha a assinatura dele, embora não tinha seu conhecimento, como a gente viu na aula passada, né? Ele podia simplesmente assim, dizer, foi alguém que abusou do poder que eu dei, né, abusou da minha boa vontade, né, da minha solicitude e falou em meu nome, fez esse decreto aí, então não está valendo mais, né, está revogado. Podia fazer isso? Podia, mas ele prezava por uma reputação de justiça. Então, para ele, pareceu mais justo fazer um outro decreto, né? Em vez dos judeus serem vendidos, qualquer um que matar um judeu ser premiado, agora vamos alertar os judeus, dizer a eles que eles têm o direito de se defender. Quem ousar vir contra eles vai saber disso, vai saber que eles estão prontos para se defender, né? Aí ele achou mais justo fazer esse outro decreto. E aí a reputação dele de um rei justo continua de pé, né? E a responsabilidade continua a ser dele também, Joás. Independente se foi ele que assinou ou não, a responsabilidade era dele. Era o selo do anel dele que estava lá. E eu penso que tudo foi providência divina. Através dessa crise, desse decreto, o que Deus fez? Ele realizou um reavivamento espiritual entre o seu povo, que estava disperso entre os gentios. Que reavivamento é esse? Todo mundo jejuou. Jejuou e humilharam tanto que fez a diferença para os demais, porque outras pessoas que estavam fora, que não eram judeus, tornaram-se judeus. Não é isso? Então, a manifestação do Senhor em tudo. A soberania do Senhor em tudo. Cuidado, né? Que coisa linda. Bom, o próximo bloco aqui a gente vai falar da Rainha Esther, escreve boas notícias para o seu povo. Antes da gente terminar esse primeiro bloco aqui, eu quero só falar que nós estamos na última lição desse trimestre, o terceiro trimestre de 2024, e nós já vamos estudar a partir da próxima semana as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. É a lição do quarto trimestre de 2024. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato, um baita professor e tem aí as suas prerrogativas de mestre, e nós queremos convidá-los a participar com a gente dessa maior escola, que é a escola dominical. E nós queremos agradecer a companhia de vocês. Não saia daí que nós voltamos já já com o segundo bloco, falando aí dessa lição muito boa, que é a lição de número 13. Nós estamos falando aí, Esther, a portadora das boas novas. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com o segundo bloco do seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Manuel, nós terminamos aí o bloco anterior falando da importância dessa questão jurídica, do direito de defesa, e eu fiquei muito feliz com o seu comentário, alertando, falando e enfatizando muito sobre o cuidado de Deus, como é que Deus trouxe um reavivamento para o seu povo. Geralmente em horas de aperto, né, o povo volta-se para o Senhor. Deveria ser diferente, deveria ser constante essa busca pelo Senhor, mas é ser humano, é sujeito a essas coisas mesmo, mas o interessante é que Deus controla a história, Ele domina esses princípios assim, e de vez em quando Deus permite essas coisas acontecer, para dar uma despertada no povo, né? Chacoalhada, não é? Nesse povo, não é isso? Na lição do domingo passado nós falamos na classe que essa confiança, ela precisa ser não somente declarada, mas ela precisa ser colocada em ação. E colocar em ação que é meio complicadinho, né? Muito difícil, principalmente quando nós estamos no túnel que é muito escuro, que você não vê saída para lugar nenhum. Mas é nesse momento que a lição é uma lição que nós tiramos dessas lições, de que nós devemos confiar que o Senhor está presente, que Ele está na soberania de tudo e que Ele está no controle de tudo. Meu nome, quantas vezes nós falhamos, eu estou falando por mim, quantas vezes eu falho em tecer algum comentário que desagrada a Deus. Deus age de uma forma e eu estou lá tecendo um comentário ou murmurando contra Deus de uma coisa que Deus controla. A gente sabe dos bastidores que Deus controla. É verdade. E a gente é falho, a gente tem hora que deixa de confiar, acaba falando besteira, acaba precipitando, fazendo comentário indevido. E a gente sabe, o professor Joás citou isso aqui na lição anterior, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que temem o Senhor. E a gente sabe disso, né? E mesmo assim a gente reclama. É o temperamento, né, que nós temos. É o ser humano, né? Bom, professor Joás, ponto 2 aí, capítulo 2, na verdade, né? A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Está dividida aí em 3 subtópicos. Primeiro, a comemoração dos judeus, a carta e o decreto de Esther, e terceiro, a exaltação de Mardoqueu. Eu vou ler aqui alguns parágrafos e a gente comenta. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Olha que legal isso aqui. Você vai falar sobre isso, professor. Ponto 2, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim com os 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Olha que maravilha! E ponto 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Ramã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Ramã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior no reino, posição que era ocupada por Amã. Enquanto Amã comprou essa posição de primeiro-ministro, Deus honrou a Mardoqueu. Mardoqueu salvou a vida do rei e ficou esquecido por 4 anos, né? Ele era parente próximo da rainha e permaneceu no seu ofício de sempre. E enquanto Amã fez de tudo para ter o cargo, Mardoqueu continuou fazendo o que era para ele fazer. E agora ele é o segundo no comando, né? Ele é o segundo homem de todo o império.
do mundo naquela época, né? E ele não fez estardalhaço disso, ele não comprou o cargo, ele não fez intrigas e um monte de situações estranhas para chegar aí. Ele simplesmente, de um dia para o outro, numa reviravolta da história, né, ele foi honrado mais uma vez por permanecer o homem que sempre foi, o homem íntegro, o homem honesto, um servo de Deus fiel, que não se furtava de fazer o que lhe cabia, né, o que ele precisava fazer, o que tinha sido proposto para ele fazer, né? Ele sempre desempenhou o seu papel sem acusar ninguém, sem perseguir ninguém, né? O crime dele, que é narrado no livro, é não se dobrar a alguém que não merecia. Esse foi o crime dele, né? Amã merece honra? Não. Né? Estão me forçando a honrá-lo? Não farei. Né? Esse foi o crime de Mardoqueu, né? E agora ele está sendo honrado mais uma vez, né? por permanecer fiel, né? à sua convicção, à sua honestidade, à sua postura de homem honesto, né? De honra. Professor João, deixa eu te fazer uma pergunta, você, Manuel, vocês comentam sobre isso aí, sobre a comemoração dos judeus, foi tão assim visível a alegria dos judeus que eles instituíram a festa do Purim. O livro de Esther é lido em qual ocasião para os judeus? Em que festa? Está aqui o Purim, né? Mas como que se dá essa leitura? Parece que é no Shavuot, né? No Pentecoste. Uhum. Porque... deixa eu ver, é o livro de Esther mesmo. Cantares de Salomão, Ruth, são livros pequenos, né? Uhum. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é no Shavuot, sim. É na festa de Pentecostes. Pentecostes, Ruth também, né? Ruth é outra festa. Agora eu não vou lembrar. Mas a curiosidade é só para falar da importância dessa festa, um marco que esse edito do rei trouxe para os judeus, e o tanto que eles adoraram, não o rei, mas a Deus, pelo livramento que Deus proporcionou a eles. Promoveram uma festa. Eu fiquei pensando que a gente podia também, né, marcar em nossa memória um dia para relembrarmos o que o Senhor fez por nós, faz por nós, e glorificá-lo, não é isso? E eu tenho um versículo que na hora que eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei dele e eu penso que ele encaixa muito bem aqui. O escritor do livro de Lamentações, no capítulo, parece-me que é o capítulo 3º, né, e o versículo 21, o que ele fala? Quero trazer memória, aquilo que me traz esperança. Então, se nós pensarmos nisso aí, marcarmos um dia em nossa memória para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele fez, certamente a nossa esperança, ela será alimentada, ela será fortificada. Os judeus tinham muito disso, né, Manuel? Por exemplo, as festas das cabanas ou das tendas, né, que antecediam ali o Pentecostes e tal, eram festas que traziam ou que remontavam o período de aflição deles durante 400 anos no Egito. E eles sofriam, né? Durante o período do deserto também, que eles ficavam lá, eles sofriam, deserto, né? Eles sofriam, eles afligiam a alma e viam o grande livramento de Deus, a sustentação de Deus. Eles sempre tinham essas marcas, né? Quando a irmã Norma falou disso aqui, professor Joás, eu fiquei pensando na importância, parece que não tem nada a ver com a lição e tem tudo a ver, da importância da ceia, quando nós lembramos, trazemos à memória o sacrifício de Jesus por nós e o livramento que Ele nos deu também, né? Da morte para a vida. A maioria dos cristãos é uma vez por mês, pelo menos, né? Tem alguns que é toda semana, tem alguns que é uma vez no ano, mas a gente tem nossos memoriais também, né? Mas é importante. Tem coisas que não podem ser esquecidas, né? E é muito fácil a gente, na correria do dia a dia, né? Na nossa luta cotidiana, porque o mundo está estranho, né? A gente não tem em conta
esses grandes feitos de Deus na nossa própria história, né? E eles existem, né? Deus fez coisas grandes na história de cada cristão. É só puxar na memória que consegue identificar isso, né? E isso deve ser celebrado, com certeza. Com certeza. Manorma, só dando uma recapitulada aqui para a gente partir para o encerramento dessa lição, o fechamento. Ponto 1 é comemoração dos judeus. Eles ficaram felizes pelo grande livramento, marcaram uma festa, decretaram. A carta e o decreto de Ester, eles enviaram cartas a todos os judeus, a todas as províncias, e a exaltação de Mardoqueu, um homem humilhado durante um bom tempo por um perseguidor de Israel, um perseguidor de Deus, e agora Deus exalta esse homem. Vale a pena confiar no Senhor, não vale? Certamente. Eu penso que essa exaltação de Mardoqueu, eu até tenho vontade assim de derramar lágrimas, mas não posso. E essa humilhação de Amã ou Ramã é a maravilha da providência divina. Tanto Mardoqueu quanto Ester, eles foram, de uma certa forma, o cérebro e o coração do palácio. Sem saber, mas eles foram conduzindo os propósitos, os desígnios do Senhor, de forma que eles contribuíram, e como? Para o trabalho de Esdras e Neemias. Porque como foi anunciado a volta, o retorno, boa parte deles, dos judeus, não queria voltar para Jerusalém, para restaurar o templo, para adorar. E isso aí, o trabalho deles, eu penso, se eu estiver errada, corrijam-me, eu penso que foi, assim, de certa forma, mexeu com o povo. O sentimento patriótico, o nacionalismo foi avivado. E aí pensaram bem, certamente, né, e voltaram. Interessante, nós estamos falando desse trimestre, como é que Deus controla a história, controla o seu povo. Isso não foi assim da noite para o dia. Não. Nós estamos falando aqui de 30 anos, 40 anos, pelo menos essa transição aí entre Ester, Mardoqueu, depois Esdras, primeiro Zorobabel, né, que retornou, depois um tempo Esdras e Neemias, o tempo que se demorou, isso não foi da noite para o dia, mas houve uma construção dessa linha do tempo aí até a execução. Como Deus é maravilhoso, mano. Eu fico assim maravilhado com a ação de Deus. E nós ficamos aí, né, querendo, com o nariz empinado, achando que nós somos alguma coisa, né? Nós somos o tatatá, o pam-pam-pam, que nada. É o Senhor que é. Verdade. É Ele que tem que aparecer em minha vida, na sua vida. É Ele que é o grande eu sou. É Ele que é o Rei dos reis e Senhor do Senhor. E Ele que é o Salvador da minha vida, da nossa vida. Ele sim tem que ser glorificado. A gente vê essa humildade na vida desses personagens aí, né? De Ester, de Mardoqueu, e até de todos esses judeus envolvidos aí, porque se você pensar que eles poderiam ter agido de outra forma, eles poderiam ter agido por vingança ou coisa do tipo. Houve uma matança, né? 75 mil pessoas morreram. 75.800, para ser mais preciso ao texto, né? Porque só em Suzã morreram 500 no dia 13 e na Fortaleza Alta, né? Mais 300 nos arredores no outro dia, né? Então 75.800 pessoas morreram. Então foi uma matança. E aí alguém pode olhar para isso, tá vendo como os judeus são ultranacionalistas, tá vendo como o judeu é genocida, tá vendo, eles mataram 75 mil, mas peraí, não fosse
contra-investida, essa contrapartida, não fosse esse direito de defesa que foi dado a eles, né? Não fosse essa legítima defesa, diga-se de passagem, né? Mais de 1 milhão de pessoas morreriam. Então, 75 mil morreram no lugar de mais de 1 milhão, quase 2 milhões que estavam dispersos. Né? E não houve extermínio de uma nação, né? Então, é fácil fazer essa conta, mas nós estamos falando de vidas, não é simples assim, né? Então, por que eles estão celebrando? Era para haver choro. Mas não, eles são humildes, né? Eles poderiam ter sido levados pela sua humanidade caída e não, nós vamos nos vingar, agora é a nossa chance, né? Esse Agagita aí, vão buscar todo o povo dele, né? Vão acabar com Agag de vez. Não aconteceu, né? Não houve vingança, houve uma legítima defesa, né? Fizeram o que foi necessário fazer, né? E agora mais de 1 milhão de vidas foram salvas, vamos celebrar. É momento de festa e tem que festejar mesmo. Verdade. Muito bom. Gente, o nosso tempo está quase fechando ali, mas deixa eu ler aqui 3 subtópicos aqui e a gente fecha o capítulo 3º. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. E o ponto 2, a banal guerra dos sexos. E o ponto 3, o contexto cristão. Deixa eu ler só esse ponto 3 aqui, ó. Sem dúvida, irmã Norma, Esther, tanto Ruth, que é o fechamento da lição, foram mulheres notáveis, e como muitas outras mulheres na história bíblica. A guerra dos sexos, Deus não detesta isso, Deus criou macho e fêmea, e tem papéis separados, papéis distintos. E agora, no contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina Vambora, Susana Wesley, Sarah Keire e tantas outras aí. No meio assembleiano, a Celina Martins Albuquerque, a Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wingren e muitas outras aí. O que a gente quer destacar com isso aqui? Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo, porque Deus é o Senhor que controla a história e Deus respeita essa questão de homem e mulher, e Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quiser e para o papel que Ele quiser usar. É verdade. A gente nós ficamos pensando de que muitos nessa sociedade, nessa atual conjuntura, dizem que as mulheres do Antigo Testamento eram mulheres do sexo frágil, frutos de uma cultura patriarcalista. Mas não é, não. Nós vimos aí, através de Esther, de Ruth, de Abigail e de outras mulheres no Antigo Testamento, que elas foram influentes em suas famílias, em suas comunidades e até mesmo em nações. E a gente vê essa influência nos dias de hoje, em mulheres. Mulheres que estão usando os seus dons e talentos para liderar movimentos, cuidar também de famílias e como também, sobretudo, aliás, fortalecer o reino de Deus. Então, na atual conjuntura, nós temos mulheres cristãs que estão deixando a sua marca e que estão também tendo participação nessa história maravilhosa do reino de Deus. Maravilha. Professor Joás, vamos fazer uma consideração nesse trimestre, principalmente nessa lição aí, para a gente fechar? Desses nomes aí de todas essas mulheres, né? Eu acho que tem um que tem sido de novo, né, relembrado com muita propriedade, graças, né, ao agir de Deus na vida do irmão Isael Araújo, que é a Frida Wingren. Né, ele escreveu uma biografia da Frida Wingren que, assim, muitos fatos vieram à tona, né, que precisam ser constantemente relembrados no nosso meio, né, porque ainda hoje há mulheres, né, sendo
tratadas como pessoas de uma classe menor, né, inferior. Essa coisa do sexo frágil parece mais uma coisa mitológica, né? Porque da onde tiraram isso? Né? Alguém vai dizer que foi na Bíblia, mas tem uma passagem na Bíblia que parece dar a entender isso nas nossas traduções, né? Mas quando você vai ver o original, ele está falando de uma delicadeza que é própria do ser feminino. Não está falando de fragilidade. Delicadeza é diferente de fragilidade, de fraqueza, né? E histórias como Ruth e Esther mostram para a gente essa verdade, né? Uma mulher, embora seja delicada, ela pode ser forte, né? Ela pode ter uma firmeza que falta em muitos homens, né? Uma coragem, uma força, né? Que falta. E isso não é um discurso feminista, né? Muito pelo contrário, porque é mais uma defesa da Bíblia e da verdade da Escritura sobre a humanidade, né? Porque na Bíblia não tem judeu, nem grego, homem, nem mulher, não tem. Na Bíblia todos estão em pé de igualdade, né? Diante de Deus, e todos são preciosos para Deus no mesmo nível, né? A mesma Bíblia que diz que Deus se sente pesaroso quando um justo morre, né? Deus tem pesar pela morte do justo, né? É a mesma Bíblia que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, todo ser humano para Deus é valioso. Então, esses homens que morreram por causa... A própria Amã morreu porque seguiu, escolheu, né? Foi de encontro a esse destino, né? Não era isso que Deus tinha para ele, certamente não. Mas Deus não é soberano, professor? Isso é uma outra conversa. Deus é soberano, mas Ele nos deu, né, acredite você, em livre agência ou em livre arbítrio, no final das contas é a mesma coisa, né? É você que escolhe, né, o que vai ser no final, né? É você que decide qual vai ser o destino no final, né? Mas Deus tem pensamentos de paz, né, para o seu povo, de bem, para dar o fim que o seu povo deseja, né? Porque os sonhos dele, ele costuma plantar nos nossos corações também. Verdade. Bom, irmã Norma, professor Joás, nós chegamos ao final de mais um trimestre, mais uma lição. Eu quero externar aqui minha gratidão, irmã Norma, pela sua vida, viu, professor Joás, pela sua vida. E chegamos aí a mais essa lição. Obrigado por hoje. E nós queremos encerrar aqui a nossa lição de hoje e te fazer um convite a estar conosco aos domingos, qualquer domingo que você escolher, mas vem estudar com a gente essa lição em todas as nossas ADECs, aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você será muito recebido e fará parte dessa maior escola, que é a escola dominical. Deus te abençoe e ficamos aqui até a próxima semana, permitindo o Senhor. Um abraço.